Aí, bom dia, Bom gente. dia. Olha o fado, que delícia. Aí, Ricardo, querido amigo de Portugal. Essa música é pra você e pra todo o pessoal de Portugal. Os portugueses que estão no Brasil. É, porque nós estaremos lá na primeira quinzena de junho, de 10 a 17 de junho. Exatamente. Pra quem quiser ir, obrigada, André. Ô, fadinho bom, vamos dançar fadinho lá. Bate o pé, bate o pé, bate Olha. o pé. Foi assim Olha o que Leão. meu amor me prendeu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. É isso aí, portugueses. Olha só. Olha, um beijo no coração de vocês, viu? Então a gente estará em Portugal do dia 10 a 17 de junho. E o e-mail para vocês entrarem em contato para fazer os cursos e palestras que eu ministrarei em Portugal é com ricardo5elementos@gmail.com. O 5 é numeral, então é ricardo5elementos@gmail.com. Ou se você quiser do Brasil ir para Portugal com a gente, né, que vai um grupo, é nossa agência Savage, do querido irmão Wellington, 3331-3345. De novo! 3331-3345 para sair do Brasil e para Portugal. Então, gente, vamos lá, começando nosso programa Linguagem do Corpo, trazendo para você todas as semanas um pouquinho de você. Para que haja mais esperança, para que haja mais inundação de amor nesse coração. O amor cura todas as coisas. O amor afasta o medo. O amor resolve todas as situações complicadas. Depois de um amor, um abraço, um olhar, lágrimas, e tudo começa a ficar bem. Às vezes a gente pensa que uma certa situação gravíssima da vida nunca terá jeito. Você passa a acreditar que uma pessoa jamais perdoará você ou que você jamais perdoará alguém. No entanto, quando vem aquela onda crística, aquela energia gostosa de amor que vem de algum lugar que não é desse planeta, que flui no nosso peito, então tudo vira do avesso. Quando você menos espera, você está olhando ou lembrando de uma situação que antes lhe fazia mal e agora não faz mais mal, né? Simplesmente você nem ignora, porque ignorar significa que ainda não perdoou, né? Falar do assunto brigando ou chorando ainda não perdoou. Se você der as costas para aquele problema, significa que você não perdoou. Agora, quando voltar este assunto e você conversa tranquilamente, sem colocar emoção pesada, significa que você já entendeu, já soltou, já consegue entender que nada acontece por acaso e que, de uma certa forma, vou falar pesado, né? Você mereceu, né? Pela lei. Tudo que você sofreu. O merecimento que eu falo não é alguém que foi lá e castigou você, que estava de olho lá e você te castigou. É a energia que você plantou. Então, se você se identificou naquela época com aquelas coisas, você estava vibrando naquela frequência. De lados opostos ou não, de ideias opostas ou não, mas você vibrava naquela frequência. Então agora, pense diferente. Solta. Deixe ir embora. Deixe ir embora. Se afaste do passado. Agora, se você ainda vive com alguém que você não consegue perdoar, eu acredito que seja mais difícil porque você olha para a cara dessa pessoa quase todos os dias, não é mesmo? E fica lembrando do problema. Então, você precisa entender que se você ainda mora ou ainda trabalha com uma determinada pessoa ou um grupo que você se sente muito mal, tem a lei do semelhante que atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. É uma vibração que você não tem como escapar, a não ser modificando sua forma de ver as coisas, elevando seus pensamentos a Deus, com perdão, alegria, aceitação. Tudo é uma lição de vida. Aí você vai mudar as frequências vibracionais da sua aura, do seu campo etérico, e então essas pessoas não lhe farão mais mal. Ou haverá o perdão. Ou você não estará mais perto delas. De alguma maneira você será convidado para ir para outro lugar. Ou essa pessoa sai da sua vida. Ou, o que você espera? Que todos melhorem, todos se perdoem, salve a família, salve a empresa, salve seu emprego. E é você que começa, porque Gandhi disse: o amor de um homem
neutraliza o ódio de milhões. Lembre disso. Então não adianta rebater o problema do outro, o mau caráter do outro. Você estará na mesma frequência que essa pessoa. Saia da frequência dela, não batendo mais de frente, nem em pensamentos. Coloque seus pensamentos em outras coisas mais nobres, tá bom? Então, falando em pensamentos nobres, em perdão, olha só o que nós vamos falar. Obesidade. Quando eu dou o curso lá no Instituto, na Vila Mariana, Acabe com a Obesidade, até magros vão. Aí eu falo, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles falam, não, é porque eu escondo, mas eu tenho tendência a engordar. Ou então outras pessoas vão lá para aprender como emagrecer, para depois ensinar outras pessoas. Como lidar com os gordinhos. Né? Como lidar com os gordinhos, às vezes nutricionistas, endocrinologistas, porque por mais que você vá pela dieta, ou pelos exercícios físicos, ou até pelas cirurgias plásticas, ou pela nutrição, você vai ver que muitas vezes você fica lá no efeito sanfona. Reequilibrar a alimentação, é claro que é saudável para todo mundo, mas não é o que resolve. Para que você possa resolver definitivamente a obesidade, você terá que compreender algumas coisinhas. Olha só. O meu livro Acabe com a Obesidade, que ele está sendo reeditado agora em fevereiro, a partir de fevereiro, ele mostra direitinho de onde surge a obesidade. Primeira coisa, para você poder aliviar essa crença da hereditariedade. Se você fizer o seu mapa natal, seu mapa astrológico, personalizado, não o horóscopo de cada dia. Eu estou falando de você, pessoa, pegar sua data de nascimento, horário e cidade em que você nasceu. Aí você chega num astrólogo, numa astróloga e pede para fazer o seu mapa natal. Aí você peça para que eles vejam onde está o seu planeta Júpiter. É impressionante. O planeta Júpiter, ele significa crescimento, expansão, né? Prosperidade. E ele significa crescimento em todos os sentidos. Dependendo de onde está, claro que não é só isso, hein, gente? De onde estiver o seu Júpiter, vamos dizer que o seu Júpiter esteja na casa 2, né? Que é a casa das suas habilidades para o trabalho e a carreira. E vamos dizer que você esteja se frustrando com algumas coisas de sua carreira. E você esteja acima do seu peso. Eu posso lhe garantir que você está engordando devido a este setor. Porque onde o Júpiter está, é onde deveria haver um crescimento, uma expansão. E como, por exemplo, não está tendo uma carreira expressiva, não está tendo prosperidade, então você está expandindo pelo corpo. Você está crescendo pelo corpo. Agora, se você tiver o Júpiter na casa 7, que é sociedade e casamento, e você não está indo bem na sociedade nem no casamento, está havendo frustração, então é claro que você estará engordando devido a este setor da sua vida, e não qualquer outra coisa que você deva estar se preocupando. Agora, ok, Cris, não estou aceitando, mas estou entendendo. Ok, né? Se você já vê no seu mapa e vê o setor da vida em que você deveria se preocupar mais, se dedicar, encontrar uma saída, que há saída, claro. Então agora, vamos voltar no tempo. Você tem de 0 a 2 anos de idade, a fase oral. Nessa fase oral, que é uma fase muito importante, aliás, é a principal de nossa vida, é o início da nossa vida nessa terra, onde você está mamando no peito, ou mamando na mamadeira, ou tomando papinha, comendo comidinha. De 0 a 2 anos, fase oral. O sistema nervoso e a estrutura da personalidade, eles estão afloradíssimos nessa fase. Estão em desenvolvimento. E, na verdade, o olho, olha só que loucura, hein? O nervo óptico, que é ligado, claro, diretamente no sistema nervoso central, e que mostra nossas características emocionais e psicológicas através do movimento ocular. Os olhos, nessa idade de 0 a 2 anos, eles necessitam estar firmes, fixos nos olhos da mamãe, quando estão comendo, quando a criança está
se alimentando, porque o alimento nesta fase está em estrutura neural muito mais forte, né? O sistema nervoso está bem aguçado nessa parte quando a criança está se alimentando, há um despertar do sistema nervoso. Toda mamãe que sem saber, claro, ela não pode ter culpa de jeito nenhum, olha só, a mamãezinha que ficou doente, não pôde dar de mamar, ou ela dá de mamar com fralda sobre o rosto do bebê, escondendo os olhinhos do bebê. Ou, simplesmente ela está vendo televisão, vendo revista, falando com alguém ao lado, conversando com os outros filhos, dando ordens, trabalhando, computador, e a criança ali mamando, sem olhar para os olhos do bebê. Isso terá uma consequência muito grave na estrutura da personalidade da criança, que se forma aproximadamente até 3 anos de idade. Sim. Então, a criança, nessa idade de 0 a 2 anos, ela necessita fixar o olhar nos olhos da mãe. E a mamãe não pode fazer mais nada na hora que ela está dando de mamar. As mulheres mais antigas sabem disso. Trancavam até suas filhas dando de mamar, ou a própria mãe ia para o quarto, ou numa sala, ou no banheiro, algum lugar que não tivesse ninguém perto, para não tirar a atenção da criança e nem a atenção da mãe. Porque é um trabalho artesanal. Você precisa olhar para os olhos da criança quando ela está se alimentando de 0 a 2 anos. Passou dessa idade, se você quiser agora compensar olhando nos olhos da criança, não tem a mesma função. Porque a partir dos 2 anos, entra uma outra fase, que é a fase anal. Aí é uma outra preocupação. Aí a preocupação do cocôzinho, de elogiar o cocôzinho da criança. Cada fase, aproximadamente cada 2 anos, tem uma maneira de lidar com a criança. E você que não olhou nos olhos da criança de 0 a 2 anos, seja por que razão for. E o pior, tem um monte de mãe que fala, eu olhei sim. Ai, eu olhei tanto nos olhos do meu filhinho e da minha filhinha. Eu adorava olhar para os olhinhos. Escuta, se seu filhinho e sua filhinha estão gordos, estão acima do peso, significa que você não olhou adequadamente. Você não poderia ter sons que tirasse a atenção da criança dos seus olhos. Não tinha que ter televisão ligada. Você não podia estar se preocupando com mais nada, a não ser com a criança. E fazer com que a criança, mamando no peito, na mamadeira ou na papinha, né, com colherzinha, de qualquer maneira, olhando concentradamente nos olhos da mamãe ou de quem estiver alimentando. Tem muita mamãe que deixa o filhinho com a vovó, não é? E a vovó não tem, às vezes, essa experiência. E ela liga a televisão. Ela e o bebê ficam olhando para a televisão e nem vê o garfo para onde está indo. Às vezes enfia na orelha. Não, e tem crianças também, tem pessoas também que deixam o bebê no berço, quando ele já consegue segurar, põe a mamadeira nele, ele segura e sai fora e ele fica sozinho mamando lá. Isso que é pior. Eu já vi isso. Muita gente faz isso, né? Então, assim, a obesidade começa do 0 aos 2 anos. Mesmo que você cresça magro, magra, e lá para frente a obesidade é desencadeada, claro, porque houve sim o elemento desencadeador numa fase da sua vida, como, por exemplo, um divórcio, uma perda de alguém, né? Uma mudança radical na vida, uma doença, um acidente, uma mudança de cidade, alguma coisa que estremeceu você emocionalmente. Então, é desencadeada a obesidade, que já tinha sido lançada a semente dentro do seu inconsciente de 0 a 2 anos. Tem muita gente que tem problemas emocionais gravíssimos e, ao invés de engordar, emagrece. Então, é porque mamãe ou alguém olhou nos olhos, sim. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu muito querido. Ele nasceu, tal, com um probleminha de hérniazinha e ficou no hospital. E ele ficou lá no hospital. Mamãe foi embora e voltava todos os dias para dar de mamar. Voltava todos os dias. E o nenê ficava lá no hospital. Acho que ficou 1 semana no hospital ou mais. Aí, esse rapaz hoje, ele já tem mais de 50 anos e ele é magérrimo. E já teve transtornos emocionais, como todo mundo, problemas de perdas e tal, e não engordou. E eu fui questioná-lo. Eu fui perguntar, puxa vida, se a sua mãe
não olhou nos seus olhos, nem tinha tempo. Outras pessoas é que te davam de mamar em outros horários, enquanto a sua mãe não chegava. Como é que foi isso? Aí ele me conta que tinha uma enfermeira que adorava ele. Então, enquanto a mamãe dele não chegava, ela tinha adotado ele no hospital. E ela dava de mamar para ele, olhando nos olhinhos, direto olhando nos olhinhos dele, como se fosse uma mamãe. Porque ela amou esse meu amiguinho quando ele era pequenininho. Então, ela substituiu, sim, o olhar da mamãe. E aí, a gente fala assim, nossa, Cris, então, quer dizer que não depende só da mãe? Claro que não. Quem cria? Então, se é vovó, se é papai, se é o irmão, a irmã, qualquer pessoa que pegar um bebê de 0 a 2 anos, deve, na hora de dar de mamar, ou papinha, deve se afastar dos movimentos da sala, do quarto, da televisão, desliga tudo. Ficar rígido, fala, não quero mais saber de ninguém, agora é hora de dar de mamar. E fica olhando nos olhinhos. A criança pode até dormir durante a mamada, mas quando ela abre os olhos, ela precisa encontrar o olho para se fixar. Ok. Sabe esses adultos que trupicam em tudo? Bate nas mesas, fica preso em maçaneta de porta. Foram também crianças que mamãe não olhou nos olhos por alguma razão. E que não foi culpa da mamãe. O olhar não serve só para fixar a personalidade e nunca se deixar abalar e nunca engordar. Para não ter ansiedade, né? Porque a ansiedade, o distúrbio da ansiedade, que faz, às vezes, a pessoa comer sem perceber. Ou até não come nada. Mas ela retém emocionalmente coisas e pessoas, que ela se torna obesa. Então, ela tem compulsões internas psicológicas, o obeso. Então, é muito interessante que mamãe, quando olha nos olhos do bebê, não está só dando uma estrutura forte de personalidade para que a pessoa vá para a vida, na vida adulta, sabendo lidar com os problemas. Mas também está dando direção, localização, centralização. Então, pessoas que andam em zigue-zague, pessoas que batem nas portas, não têm noção de distância. Não é só quando começa a aprender a andar, mas é principalmente no olhar. Quando os olhos, o sistema nervoso central, está fixado no olho de alguém, enquanto mama. Então, isso é uma ciência maravilhosa que eu peço a Deus que muita gente não ignore essa informação. Infelizmente, muitos psicólogos, muitos médicos, pediatras, eu também, né? E ortopedista de criança. Pediatras não conseguem entender ou não valorizam essa informação. É o começo da vida. É o sistema nervoso central. São os olhos. Acima de tudo, antes de tudo, os olhos. Você já viu? Você aceita quando alguém olha para você e diz eu te amo, olhando para a parede? Claro que não. Você já viu alguém dizer para você que gosta de você sem olhar nos seus olhos? É porque tem algum problema ali, não é? Então, você não se sente bem. A criança também não. O bebê também não. Ele se sente muito mais seguro, muito mais amado e aceito quando ele sabe que tem uns olhos sobre os olhos dele. E é isso que dá tranquilidade para o bebê, que dá uma sensação de plenitude e que vai levar para a vida adulta. Ok, qual é o comportamento de um obeso? Para que possa começar a mudar o comportamento desde já. Todo gordinho vive engolindo sapo. Ou seja, sapo tem caloria. Uhum. Não tem sapo diet. Ainda mais aquele sapão grandão. Sapão grandão, né? Tem gente que engole o brejo inteiro. E muito gordinho fala pra mim, eu não engulo nada. Eu falo tudo o que eu penso. Peraí. Falar tudo o que pensa não significa que não está guardando. Porque escândalo e drama não significa que resolveu a sua criança interna. A serenidade, a firmeza, a serenidade para lidar com as dificuldades, né? Os opositores. Então, significa que você tem uma maturidade psicológica. E todos os gordinhos não têm uma maturidade emocional. Por mais poliglota que sejam, por mais inteligentes de QI alto que sejam, não têm inteligência emocional. Daí, quando você começa a fazer uma hipnose ou regressão intrauterina, numa terapia,
E você começa a lidar com a sua mamãe daquela época. Então você vai conseguir entender, perdoar, aceitar, soltar. E você começa a emagrecer mesmo comendo. E isso é uma verdade cerebral. Então, quando você fizer também a oração do perdão para a mamãe, 3 meses, uma vez por dia, sem questionar, sem contar para ninguém, você começará a perceber as dificuldades de fazer a oração. Como se tivesse uma autossabotagem. Você começa a esquecer, tem raiva, tem tristeza. Ou você vai dizer para mim, ai Cris, eu não preciso fazer a oração do perdão para a mamãe, porque eu já perdoei. Imagina, a gente se dá tão bem. Eu não estou falando dessa mãe de agora. Estou falando da mãe daquela época de 0 a 2 anos, que a criança interna sua está lá, parada no tempo. Então, procure ajuda profissional para a sua terapia psicológica e emocional. E você terá uma centralização de suas atitudes. Você verá que você não precisa mais agradar tantos outros para ser amado, para ser aceito, para compensar uma vida de 0 a 2 anos que você não tem como compensar. E sim, você se amar, ser você mesmo e sem fazer dramas, escândalos e agressividade, porque todo gordinho tem uns quês, né? De agressividade e mágoa. Gente, na prática da meditação, a gente consegue sim eliminar a obesidade porque você entra em ternura interna. E claro, você consegue achar novas soluções. O Lu vai passar para vocês a agenda da nossa semana, tá bom? Amanhã, dia 9, quinta-feira, às 14 e às 20 horas, palestra só para mulheres, com o astrólogo Tadeu Gasques. Descubra o seu verdadeiro poder, Lilith. E você vai ter o desenho do seu mapa em mãos. Isso. Olha só, gente, essa palestra do nosso astrólogo Tadeu Gasques é onde eu falo para você, né? Que no seu mapa você descobre sobre você novos caminhos. Acredite. A astrologia, ela foi marginalizada de muito tempo para cá devido à antiga Inquisição. Mas saibam que na Alemanha, é verdade, lá os astrólogos têm carteira profissional assinada. Tem até faculdade lá, é uma carreira, é uma profissão. Porque eles sabem que é uma ciência matemática, não é de adivinhação. Então, venha assistir a palestra do Tadeu, porque a palestra é só para mulheres. Venha descobrir onde está localizado no seu mapa a Lilith, que é onde você tem a maior força da sua vida. E você não sabe. E, aliás, você deve estar fazendo altos transtornos em você devido a essa Lilith mal trabalhada, viu? E dia 11, sábado agora, das 10 às 18, workshop de linguagem do corpo, com a Cristina Cairo. Por favor, venham de roupas claras. Por favor. Vermelho, preto ou marrom. Nunca roupa escura, nunca. Porque quebra a vibração da sala, quebra a harmonia da sala. Então, é claro que, veja bem, por que uma pessoa em sã consciência usaria preto, marrom e vermelho numa prática de meditação, onde você está buscando paz, saúde, ternura, amor e perdão? Você concorda que essas cores não têm nada a ver com esse objetivo? Então, é claro que você tem algum problema emocional. Por isso, você vai na defesa. Você vai para esses cursos na defesa. Então, eu peço, neste curso, no workshop. De tá? sábado. E no domingo, domingo, dia 12, que é de meditação. Que é curso de meditação Isso. de 4 horas. Teorias e práticas. Venha de roupas brancas ou roupa bem clarinha. Tá bom? Vamos lá, Lu. Então, aí só complementando, dia 12, domingo, das 9 às 13, o curso de meditação para você aprender a fazer em casa. Isso. Tá? Nós estaremos em outras cidades. Dia 17 de janeiro agora, Araçoiaba da Serra. Perto de Sorocaba. Dia 8 de fevereiro, Rio de Janeiro, 15 de fevereiro em Indaiatuba e 16 de fevereiro em Araras. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br ou ligue para os nossos telefones 011 5082 2822. Não entendi nada. Tá, então vou repetir. Tá. www.linguagemdocorpo.com.br ou pelo nosso telefone 011 5082 2822. E quem quiser viajar para Portugal e para o Egito, né, que vai ser em setembro, a nossa expedição anual ao Egito. Isso, ligue para 011 3331 33
3342. 3345. Ai, perdão. 3331-3345. Gravou errado no 45 final. É. Isso, gente. Um beijo no seu coração. Lembrando que sábado, dia 11, vou ensinar linguagem do corpo, linguagem do rosto, lá das 10 às 18 horas. E no domingo, meditação comigo também. Gente, muito obrigada e feliz ano novo outra vez, né? Que janeiro ainda tá aqui. Um beijo no coração. Tchau. Tchau.